Paz do Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado pela vossa vida e que Deus guarde e abençoe vós e a vossa casa. Estamos aqui para mais uma meditação da Santíssima Palavra de Deus. Busque a Deus, não esqueça. Deus é a única esperança, Jesus é o único caminho de você e eu ir para os céus. Não basta ser religioso e ter religião. Precisa encontrar-se com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ninguém morreu na cruz para salvar os teus pecados, a não ser um só, Jesus Cristo. Nós queremos meditar hoje sobre um tema. Oração é um dom espiritual que Deus dá para algumas pessoas para orar? É isto que eu quero meditar com os irmãos. Lá no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz: orai sem cessar. Paulo está dizendo que devemos ter uma vida de oração contínua, de todas as formas possíveis e maneiras. Podemos orar deitado, podemos orar sentados, podemos orar ajoelhado, caminhando, podemos orar com olhos abertos, olhos fechados, e orar em silêncio, orar em voz alta. E também para os crentes cristãos da igreja pentecostal, também tem como orar em línguas estranhas, que é o Espírito de Deus ora através da nossa boca. Diferente do que é rezar, porque rezar é repetir, citar, lembrar ou ler palavras, textos que estão escritos repetidamente. Já orar é conversar com Deus, é dialogar, é fazer que haja uma conversa e uma compreensão entre quem fala e quem ouve. Então a diferença é entre orar e rezar, é que uma tu fica repetindo palavras, frases, que nem foi você que disse e nem foi você que escreveu, e que milhões de vezes já foram faladas, lidas, decoradas. Orar não. Orar você abre a tua boca, flui do teu coração e demonstra um sentimento para com o Deus vivo, aquilo que você quer expressar. Tanto um sentimento de adoração, de louvor, de gratidão, ou então oração de súplica e de petições. Isso é orar. Mas oração é um dom ou é apenas uma disposição? Na verdade, oração não é um dom. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo elenca ali os dons espirituais, porque existem dons espirituais, tem dons de ministério e dons de trabalho, e outros dons que aparecem na Antiga Aliança, e nenhuma vez sequer aparece alguém citando, ou dando a entender que alguém recebeu de Deus o dom para a oração. Paulo cita, então, nesse primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, 9 dons, e nenhum deles tem o dom de orar. Tem o dom de fé, tem o dom da palavra, do conhecimento, da variedade de línguas, de interpretações, dom de fé, e assim por diante. Paulo vai falando dos 9 dons, mas não cita nem Paulo, nem o Senhor Jesus, nem os apóstolos, ninguém, dons de orar. Na verdade, o dom é um sentimento, o dom é um desejo, o dom é um prazer, ou melhor, a oração é um prazer de querer conversar com Deus. Então, orar não é dom, orar é disposição. Está escrito no Salmo 42, escrito pelo salmista Davi: assim como a corça anseia pelas águas do ribeiro, assim a minha alma anseia pela presença de Deus. Isso é desejo de estar com Deus, de ter intimidade com Deus, de falar com Deus, de orar com Deus. Como que você pode querer morar na casa de alguém a qual você não tem prazer de conversar, de orar e de abrir o teu coração para aquela pessoa? Assim é Deus. Se um dia tu quer ir para os céus, tu não pode amar os céus mais do que Deus. Você precisa amar a Deus. E amando a Deus, você tem direito a ir aos céus. E se você ama a Deus, você tem prazer em orar. Você tem prazer em conversar. Você tem prazer de abrir o teu coração e falar com Ele. Inclusive tem um livro chamado Jesus, o psicólogo dos psicólogos. Então você tem prazer em contar, deitar no teu divã e ali ao lado do teu Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, você expressar para Ele todas as tuas angústias, como Paulo, ou melhor, Pedro escreveu, lançando sobre Ele toda vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Oração não é dom. Oração é disposição, desejo, prazer de conversar com Deus. Deus abençoe a todos, fique com Deus e que a paz esteja convosco.